Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na parte do livro chamada de Livro Segundo. Este livro segundo trata do mundo dos espíritos ou mundo espiritual e é composto por 11 capítulos. Estamos no capítulo 5, que são considerações sobre o capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Então, no capítulo 5, Kardec faz considerações baseadas nas informações trazidas pelos espíritos sobre a pluralidade das existências. Estamos aqui na parte, um capítulo grande, são várias considerações, então já estamos aqui na quarta parte deste capítulo, não é? Porque é a questão 222, que na verdade não é uma questão, não é uma pergunta, é um item, não é? Porque não é uma pergunta, não é uma questão. E estamos aqui na parte em que Kardec nos diz assim: admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou seja, não há nenhuma experiência anterior a esta encarnação. O espírito é criado quando da encarnação. Não existem encarnações anteriores, vida no mundo espiritual, nada. Ele é criado, o espírito, quando vai reencarnar. Isto aqui Kardec diz, admitindo essa hipótese. Segundo crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, ou seja, ela ainda não positivou com a experiência as suas faculdades, formulamos as seguintes questões. Primeiro, nós vimos ontem. Então, vou ler rapidamente, porque a alma mostra aptidões tão diversas. Podemos ver lá no vídeo da terceira parte, não é? Independentes das ideias adquiridas pela educação nessa encarnação. Segundo, de onde vem a aptidão de certas crianças, quando outras têm aptidões extras, enquanto que outras estão lá atrás. A questão 3, de onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros. E 4, de onde vêm em certas crianças os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram. Vejamos, são perguntas que Kardec não responde, ele só questiona, porque elas vão bater de frente com a razão, porque não fazem sentido se nós imaginarmos que a alma foi criada no momento do nascimento. Nos faz pensar, este Kardec, que é um professor que tem toda uma didática, e não foi à toa que foi escolhido para ser o codificador da doutrina espírita, não é? Então, hoje vamos ver aqui a questão número 5 que Kardec levanta. Por que certos homens, certas pessoas, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Uns têm muita educação e se mostram atrasados nas suas atitudes. Outros quase não têm educação nenhuma, no entanto, se mostram extremamente nobres nas suas atitudes. Questão número 6, que é a última pergunta que ele vai fazer aqui. Por que certos homens, independente da educação... Desculpa, estou repetindo assim. Vamos a 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Por que há selvagens e homens civilizados? Homens, seres humanos, já sabemos. Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida, ou seja, é o selvagem, não é? Fora desta civilização ocidental em que vivemos. Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida e a educardes nos melhores liceus,
Fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Vai depender do espírito que está ali, não é? Sabemos disso. E aí continua Kardec assim: perguntamos qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. São iguais? Não, somos extremamente desiguais porque temos histórias diferentes e vivemos essas histórias da nossa forma. Nós escolhemos. Então, daí nós sermos extremamente diferentes uns dos outros e, sendo assim, a justiça e a misericórdia divina vão tratar de cada um de nós caso a caso. Somos únicos. Então ele vai dizer, ou somos iguais, ou nascemos iguais, ou desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria apenas simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade pelos seus atos, ou seja, é o corpo. Ele fez isto porque tem um corpo assim, assado, cozido e frito. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, por que essa superioridade inata concedida a algumas? Essa parcialidade estaria conforme a justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas? Então vejamos, elas são desiguais, mas não dentro da doutrina da reencarnação. Elas são desiguais porque Deus arbitrou que seriam desiguais. Ok? Então isso é importante, porque seria extremamente injusto. Injusto que algumas tivessem recursos, outras não, não é? Pela doutrina da reencarnação, sim, nós sabemos que chegamos aqui desiguais porque temos uma história. Como dissemos, cada um tendo a sua história única, particular. Já o que Kardec diz aqui é: ou Deus nos cria no momento do nascimento todos iguais, ou nos cria no momento do nascimento todos desiguais. Se ele nos criasse desiguais, é o que Kardec diz aqui, ficaria mesmo essa parcialidade. Ele faz uma pergunta: essa parcialidade de dar mais recursos a uns do que a outros estaria conforme a justiça de Deus e ao amor que ele consagra a Deus igualmente a todas as criaturas? Não faria sentido, não é? Então, se fossem todas iguais, e não são, porque mostra, conforme vão crescendo, que são extremamente diferentes umas das outras, essa já cai. Se Deus cria, então, no momento do nascimento, almas diferentes, não seria um Deus justo, porque estaria dando vantagens a umas e desvantagens a outras. Tanto numa quanto noutra, inconsistência total na teoria. E ele continua dizendo: admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores, e tudo se explica. Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências por que passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, ou seja, tenham mais experiências dentro da sua vida espiritual. Exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. Reuni em certo dia 1000 indivíduos de 1
a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que na vossa ignorância acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Todos que estão ali, de 1 a 80 anos. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado vier a dissipar-se, se souberdes que todos viveram mais ou menos tempo, olha, aquele ali tem 27, aquele tem 57, aquele tem 80. Tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos, nada tem que contrarie a mais rigorosa equidade. Justiça, igual para todos. É que apenas vamos vendo o presente e não o passado. E sendo assim, fica, às vezes, uma aparente injustiça. Mas se conhecemos Deus, sabemos que a injustiça é apenas aparente. Este raciocínio baseia-se em algum sistema. E é uma pergunta. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente e não de uma suposição. Então, Kardec, na doutrina espírita, não se baseia em suposições, se baseia em fatos patentes. Incontestável a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica. Como é que isso pode acontecer? Só colocando a reencarnação é que as coisas passam a fazer sentido. Ao passo que uma outra teoria o explica de maneira simples, natural e lógica. A reencarnação. Será racional preferir-se as que não explicam aquela teoria que explica? É preferível ficar com as que não explicam do que ficar com a que explica? Pergunta Kardec. Em relação à sexta questão, que diz: por que selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança, ou tentote recém-nascida, e educardes nos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton, que são cientistas, não é? Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Hotentote é uma raça inferior. Perguntaremos então se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou a ele e à sua raça dos privilégios concedidos à raça caucásica, que eram aqueles mais avançados à época, na visão civilizatória ocidental, não é? Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens. Não há muitas espécies de homens. Apenas uma. Homens. Seres humanos. Ok? Mas apenas homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme, este princípio, de que uns estão mais avançados do que outros, não é mais conforme à justiça de Deus? Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. E aí Kardec vai fazer 5 outras perguntas. Então, nós vamos repetir a partir daqui. Acabamos de ver a alma, porque é a introdução das questões que ele vai fazer a seguir, e elas veremos amanhã, essas questões. Amanhã estaremos de volta, dando continuidade ao nosso capítulo 5 do livro 2º de O Livro dos Espíritos, projeto 15 minutos,
Até amanhã. Muita paz a todos.